Podcast do Jornal Paraná de hoje, nós temos a satisfação de receber aqui o Helder Nooco, ele é engenheiro ambiental, presidente em exercício do CREA Paraná, também o Geraldo Cânci, aqui de Cascavel, não é? Da região oeste, bastante conhecido, e nós temos a satisfação também de contar com o Vandré do Biela, jornalista, ele que compõe aqui a mesa para esse bate-papo, ele que é da editoria de agro e outros assuntos também, não é? E vai participar dessa nossa conversa. Primeiramente, Helder, satisfação tê-lo aqui para a gente falar sobre o CREA Paraná e as ações que estão sendo desenvolvidas. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Zé Roberto. Prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui com você, com o Vandré, com o Geraldo aqui em Cascavel, né? Chegamos aqui ontem, aproveitando a oportunidade para conversar com toda a turma aqui que escuta vocês, vê vocês, então trazer um pouco das novidades e a gente bater um papo aqui sobre a região também. Geraldo, obrigado também por estar conosco. Obrigado a vocês, Roberto, pelo convite. Sempre uma honra, né, estar aqui fazendo um bate-papo, né, representando ou falando sobre o nosso CREA, sobre a nossa região e sobre a nossa linda e bela Cascavel, né? Sempre uma honra. Obrigado pelo convite aí. André, obrigado também. Obrigado você, né, pela oportunidade. Obrigado, Helder, né, Helder, por encontrar um espaço aí na tua agenda para nos atender. O Geraldo, né, que já conheço de longa data e sempre pertinente falar das engenharias, né, são sistemas importantes para o desenvolvimento aí econômico, social aí do nosso país. Como é que está o CREA Paraná hoje? Voando baixo. Voando baixo. Não, acho que assim, a gente está... Essa gestão dos últimos 3 anos, né, e o presidente Clodomir, que hoje está afastado, se reelegeu para mais 3, tem focado muito em olhar não só para dentro do CREA, mas também para fora do CREA. Então, a gente estava conversando aqui antes, né, como a gente consegue enxergar a sociedade como um todo, olhando os dados dentro do CREA. Para cada obra ou serviço de engenharia que qualquer engenheiro, agrônomo, geocientista fazem, tem que tirar uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT. E a gente consegue acompanhar lá, como é que está, estão emitindo muitas, poucas, né? Então a engenharia é um motor de desenvolvimento. Quando a gente enxerga que a gente tem tido crescimento no número de RT, significa que o Estado está se desenvolvendo. A gente tem visto, e o Geraldo traz muito bem essas informações aqui locais, no estado do Paraná a gente teve um crescimento de 6% na emissão de RT. Então vamos dizer que a engenharia do estado cresceu 6%. Mas aqui a região oeste cresceu 11%. E Cascavel ainda mais, né, Geraldo? Cresceu mais, né? Cascavel está com 14%. Por quê? Por que nós crescemos mais? Eu acho que assim, é um conjunto de fatores da nossa região aqui, né? O agronegócio ele é bem desenvolvido, né? Tem uma potência aqui na região, né? A indústria da construção civil aqui também, ela cresce, né? Eu acho que é um fator. Se a gente for pegar de dados aqui, já que a gente tocou, acho que o Vandré também pode me ajudar nessas informações. O oeste do Paraná aqui, nós temos 10% do território, né, do Paraná. E temos 11,4% da população aqui no oeste, né? A gente produz aqui 25% de soja, né? A gente produz 37% do milho aqui na região, né? E aí isso começa a entender. Por que está crescendo? Porque a gente produz aqui em torno de 43% das aves, né? Aqui na região, em torno de 65% dos suínos aqui do oeste do Paraná. E aí, quando eu falo 65%, nós estamos produzindo com 10% do território e 11% da população, né? E aí, vamos ver assim, chuta aí, Zé Roberto, quanto que a gente representa o oeste na produção de peixe, na produção da tilápia? Quanto que o oeste representa em comparação com o estado? 82%. Então, daí que vem esses números, eles se somando, daí nós temos aí a produção de ovos, né, que é em torno de 24%, nós temos a segunda bacia leiteira, né, do estado, está aqui no oeste do Paraná, tudo esse conjunto, né, e aí as cooperativas, né, se a gente pegar assim, nós temos, se pegar talvez entre as 15 cooperativas maiores do estado, a gente tem 7, 8 que estão aqui na região oeste. Então, são um conjunto de fatores que traz, né, esse crescimento, essa evolução da região, que melhor qualidade de vida das pessoas, e isso quando as pessoas de outras regiões, de outros estados, né, vêm para a nossa região, percebe esse potencial e acaba tendo esse crescimento, né? Porque percebe que tem uma questão de investimento, né, presidente, né, que tem um retorno, né? E aí eu imagino que seja esse conjunto de potencialidade da região que acaba tendo esse desenvolvimento maior que a média do estado. Mostrando a força, né, Vandré? Com certeza. Aqui, de Cascavel do Oeste do Paraná.
muito disso se deve ao agro, né? O agro indo bem, todos os setores, segmentos vão bem, né? Por isso que isso acaba gerando um reflexo dentro do contexto da engenharias, né? E eu queria aproveitar, né, e dentro, né, dessa demanda, né, desse ciclo que a gente está vivendo, os engenheiros, eles têm se provocado no sentido de se especializar cada vez mais, né? Isso tem sido uma rotina do CREA também, propor esse tipo de caminho. Tem sido porque a gente vê que o profissional que só faz uma graduação hoje, ele vai ter uma carreira, mas às vezes vai ter uma carreira padrão, vai fazer coisas menores, enfim. E todo mundo está procurando se diferenciar no mercado para tentar conseguir mais serviço, mais obra, enfim. E o CREA não pode ficar né, fora desse contexto. Então a gente tem promovido muito com as entidades de classe. O que são as entidades de classe? Associação de Engenheiros de Cascavel, Associação de Engenheiros Agrônomos de Cascavel, de Toledo, de Palotina, de Medianeira, de Foz do Iguaçu, né, de toda a região. Então o CREA tem parcerias com as entidades para promover cursos, para promover capacitações, promover eventos, né? As entidades de classe são a base do nosso sistema, né? São elas que fazem o CREA acontecer. É das entidades de classe que vêm os conselheiros que formam o conselho, né? O CREA é um conselho, então, que é formado por pessoas representantes das nossas entidades de classe. E com isso, com essas parcerias que a gente tem, então nós temos uma série de cursos, de eventos técnicos que acontecem ao longo de todo o ano. Então, né, a gente vinha conversando também sobre o quanto a gente tem dado hoje importância à metodologia BIM. O que é o BIM? É uma forma de você fazer projetos de engenharia hoje, né? Então, uma forma muito mais detalhada, né? Então, hoje, antes as pessoas faziam, né, o famoso AutoCAD. Hoje você usa o BIM para fazer projetos, que é muito mais detalhado, né? Então, hoje você, né, aquelas coisas que a gente vê, imagem 3D, tudo aquilo lá, o BIM facilita muito tudo aquilo, porque ele traz um nível de detalhe muito maior do que a gente tinha em projetos anteriores. Isso, no meio privado, já era muito mais comum. Mas no setor público era muito pouco comum. Então, né, para você fazer obras de engenharia no setor público, não se utilizava a metodologia BIM. E hoje, na própria lei de licitações, passa a exigir que use a metodologia BIM. Para quê? Como é muito mais detalhado o projeto, você consegue economizar tempo depois na execução, você diminui risco, porque você passa a não ter aditivos, passa a não ter desperdício nas obras, e passa a economizar recursos financeiros. Então, metodologia BIM é uma coisa que o CREA hoje tem levado muito à frente em diversas parcerias, com a própria Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, com a qual nós estamos percorrendo todas as regiões do estado. Na semana passada estávamos aqui em Cascavel, um evento que reuniu 130 engenheiros de prefeituras da região oeste, em parceria com a Associação dos Municípios aqui do oeste do Paraná, para capacitação nesse tipo de metodologia, de como fazer projetos em BIM no setor público, para que a gente economize recursos, para que a gente consiga ter melhores obras, cumprindo prazos, né, que é uma grande dificuldade que a gente tem no setor público. Com a tecnologia, com todos esses avanços, os engenheiros têm acompanhado, é isso, né, Geraldo? Como disse aqui agora há pouco o Noco, porque isso tem ajudado, né? Tem feito potencializa uma série de coisas, né? Com certeza, né? O profissional ele tem que cada vez ele buscar se especializar para atender uma necessidade do mercado, né? Se a gente analisar aqui em Cascavel, né? Cada vez a gente tinha prédio com 20 andares, né? 30, 40, agora chegamos aí com um prédio com 100 andares, né? Isso precisa de conhecimento, precisa de outras habilidades aí que o profissional tem que se atualizar, né? Então o CREA tem como é que ele funciona, como é que o CREA consegue trabalhar essa questão de aperfeiçoamento da qualificação dos profissionais. O CREA tem um edital de chamamento público, onde que as entidades, né, elas apresentam projetos de curso, de palestra, tudo eventos técnicos, né, e o CREA, esse projeto aprovado, o CREA aporta esse recurso para a entidade de classe e a entidade realiza, né, a fundos perdidos. Então, a custo zero para a entidade e para o associado, para o profissional. Nessa questão de BIM, presidente, né, José Roberto, nós temos aqui agora, ao final do mês de agosto, aqui na Associação de Engenheiros Arquitetos de Cascavel, a AIAC, que está realizando um curso para os profissionais. Pode ser profissionais que estão na gestão pública, aí, trabalhando como gestor, como servidores públicos, ou profissionais que estão trabalhando como autônomo. Então, está aberto para eles
fazendo esse curso, né? Aí tem um segundo curso que vai ser realizado também no mês de setembro pela Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui, né? Que é em BIM. Temos também em outubro aí na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Toledo, né? Então se percebe que tem várias entidades na região se mobilizando o quê? Para contribuir, para levar conhecimento, para atualizar, os processos ficar atualizado com o mercado, né? Então o CREA tem essa preocupação, está envolvido, né? Sempre atento. Isso estou falando de BIM, né? Hoje a gente pegar aí, nós estamos com mais de 5 milhões investido do CREA Paraná nas entidades de classe para aperfeiçoamento, né, dos profissionais. Só esse ano. É só esse ano. Eu estou falando aqui de 2 cursos da associação aqui. Esse ano aí, em torno aí, são 7 cursos, né, ou 7 editais, né, de cursos que a associação aqui, só a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel tem, né? Então, curso, palestra, é muita coisa para o ano todo, né? E aí, assim, praticamente de forma gratuita para o profissional, né? E é uma forma, nós, como o conselho, de retribuir o profissional, que ele tem o pagamento da anuidade, né? Ele tem o pagamento que a gente está falando de números, né? Da anotação, da história técnica, né? Então tem um custo, é a forma do conselho repassar, retornar esse benefício para o profissional, que também, com tudo isso, um profissional melhor qualificado, a sociedade também tem um retorno desse conhecimento, né? Que você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Elaborar obras mais planejadas, né? E aproveitar, por exemplo, como obras do recurso público, né? E aí, quando você tem uma obra planejada, projetada em BIM, a hora que você vai executar, você vai ter menos aditivo, menos desperdício de material, uma obra compatibilizada, né? O BIM, você consegue visualizar, você vai ter 2 elementos aí ocupando o mesmo espaço. Opa, isso não pode, né? Você tem uma tubulação passando por uma viga, não, isso. Então, tudo isso se consegue perceber na fase de projeto, compatibiliza e vai para a obra realmente quando está seguro que está 100% certo, e essa obra, com certeza, ela vai ser executada um tempo mais rápido, né? E o benefício é para a sociedade, né? Que vai estar usando esse empreendimento, né? De forma antecipada, né? Viu? Diga lá, André. Desculpe. A gente está na era da inteligência artificial, né, Helder? E eu gostaria de saber de que forma que o CREA tem trabalhado dentro desse conceito, até para desmistificar um pouco a pecha de que a IA vem substituir o material humano. E não é bem isso, ela vem para se somar, né? O CREA tem esse entendimento também? O CREA tem investido bastante, né, tanto internamente quanto nas formações, também esse tipo de parceria que a gente comentou agora com as entidades, de trazer cursos, enfim, como utilizar a inteligência artificial, né, nas engenharias, agronomia, geociências, o que a gente tem de oportunidades nisso. E dentro do conselho também, né? Então, o que a gente tem que aproveitar é conseguir, com as mesmas pessoas, funcionários, colaboradores que a gente entregar mais serviço à população, com mais eficiência, mais rapidez. Então, desde as atividades nossas da fiscalização, que é a principal atividade do CREA, né? O CREA é um órgão de fiscalização, mas não é só de fiscalização. Por isso que nós estamos falando de muito mais coisa aqui que o CREA tem feito, mas a gente tem usado desde a fiscalização, análise de processos, né? Lógico, sempre com a supervisão de pessoas, né? Então, isso a gente tem usado a inteligência artificial nos padrões, né? Quando você tem padrões muito bem definidos, a inteligência artificial é capaz de identificar muito bem esses padrões, e para coisas que são mais padronizadas, ótimo, você consegue acelerar processos com a inteligência artificial. Mas sempre com a supervisão humana, né? Isso é um cuidado que a gente tem tomado, porque é uma atividade de muita responsabilidade, né? O CREA fiscaliza. Se fez uma fiscalização e automatizou um processo e pune de forma errada um profissional, é uma coisa que você não recupera, né? Você denegrir a imagem do profissional que às vezes fez certo e por um erro de inteligência artificial foi punido, não pode acontecer. Então a gente tem usado com parcimônia também, com cuidado, né? Utilizar para o que ela é útil, mas entendendo que nós temos uma responsabilidade muito grande que não pode superar que a inteligência artificial não pode superar a atividade, né, de uma pessoa, mesmo analisando, porque em muitos momentos existe subjetividade, e quando existe subjetividade, você tem que ter uma avaliação humana. Muito por conta dessa postura, né, do CREA, tem caído substancialmente a questão do exercício legal da profissão, né, Helder? Você enxerga dessa forma também? A gente sempre vai ter pessoas leigas, né, que aqueles que não são formados na área,
tentando fazer atividades. E o papel do CREA é coibir isso. E eu acho que quanto mais o CREA mostrar que está presente na sociedade, orientando também, não só fiscalizando, mas fazendo uma fiscalização orientativa, a gente vai criando, melhorando a cultura da população de, quem faz isso é engenheiro, é agrônomo, é geocientista. Não são pessoas que não são das outras áreas. Então isso ajuda a coibir e a proteger a sociedade, que é o papel do CREA, mas ajuda a valorizar as nossas profissões. Sim. Né? Então esse é o segundo papel do CREA, que é valorizar as profissões. E isso a gente tem feito bastante. O próprio Tribunal de Contas da União, que verifica o quanto o dinheiro público está sendo bem utilizado, já orientou aos CREAs no país todo no sentido de vocês têm que fiscalizar, mas não façam só a fiscalização, vocês precisam fazer mais. Então, pro CREA Paraná foi uma ótima notícia, porque a gente já fazia mais e isso nos deu segurança. Porque em algum momento alguém fala, vocês só tem que fazer fiscalização, por que vocês estão apoiando entidades para fazer um curso para os engenheiros? Não, porque inclusive tem uma orientação do Tribunal de Contas da União, porque nós temos que fazer mais, e não só fiscalizar. Então é muito mais que fiscalização. Hoje o CREA tem atingido e chegado muito mais à sociedade e, como o Geraldo falou, retornado esses recursos que nós recebemos em anuidades, em taxas de anuidade, de anotação de responsabilidade técnica. Isso tem retornado também aos profissionais, seja por meio do CREA ou seja por meio do braço que a gente tem assistencial, que é a nossa caixa de assistência, a mútua. A mútua é uma caixa de assistência dos profissionais. Cada a anotação de responsabilidade técnica que um profissional faz, um percentual vai diretamente para a mútua. Esse dinheiro fica lá disponível para fazer depois, a gente não chama de um financiamento, mas é como se fosse um financiamento de veículo, ou a pessoa precisa equipar seu escritório, para trabalhar melhor, a pessoa perdeu o emprego, tem uma assistência, se perdeu o emprego e precisa ali de uma assistência de um período, ela tem uma assistência, então é um braço assistencial aí do CREA também que tem entregue coisas muito boas aos profissionais. Isso melhora muito a relação com os profissionais, o olhar é diferente, não é aquela coisa só da fiscalização, da punição, né? Nessa questão, presidente, o que o Zé Alberto trouxe de punição, é o nosso último cartucho, vamos dizer assim, né? Então a gente trabalha muito na questão de orientação, de sensibilização, de a gente mostrar a importância do trabalho profissional, né? Porque resume-se o que é em proteção e defesa da vida, né? Então, todas as atividades que são executadas pelos engenheiros, pelos agrônomos, geocientistas, se ela for feita por pessoas que não têm conhecimento técnico, vai colocando em risco a vida das pessoas, né? Por exemplo, se eu fizer um projeto, uma edificação, ali alguém executar uma edificação sem projeto, qual que é a segurança de eu usar aquilo que não vai cair, né? Eu vou manutenção de um elevador, né? De uma escada rolante, né? Então, a gente imagina assim, o que o CREA fiscaliza? Então, por exemplo, se pegar assim, Vandré, você acha que o CREA fiscaliza um hospital que já está em funcionamento? Muito. Então, assim, o que tem lá no hospital que o CREA para fiscalizar? Se pegar dentro um gerador, mas qualquer pessoa pode fazer manutenção no gerador no hospital? Não, tem que ser um profissional, porque qual que é a função do gerador no hospital? Se faltar energia da concessionária, ele tem que entrar em funcionamento. E se ele não funcionar? E aí tem uma pessoa lá que está usando oxigênio, ou passando por uma cirurgia, né? Então a importância é que aquele equipamento ele tem que funcionar. Por isso que tem que ser uma pessoa técnica, um profissional responsável para executar aquele serviço. E aí os outros equipamentos, tem uma máquina de raio-x, de ressonância, uma estufa, né? Todos os equipamentos têm que ser feita a manutenção e por profissional habilitado. Então o CREA vai lá fazer a fiscalização, verificar quem que está fazendo aquela manutenção. E exigindo que seja um profissional habilitado, né? E nesse ambiente a preocupação é muito maior. Então, sim, a nossa fiscalização é o quê? E em todo momento a gente vai, né, Zé Alberto, para fiscalizar. A gente fiscaliza, orienta, faltou alguma documentação, a gente dá prazo para a pessoa apresentar, né? Então, assim, ele está muito mais orientativo, né? E aproveitar a tua pergunta que você fez para o presidente, em termos de inovação, né? A semana passada, né, presidente, a gente estava aqui reunido, toda a equipe de fiscais do Estado, aqui a semana toda, em treinamento, né? E dentro desse treinamento tem uma questão de palestras, né, de inovação, né? Nós vamos ter uma parceria aqui com o Espaço Impulso, né? Que é uma parceria com a própria Copavel e Itaipu Parktec. O CREA está presente ali nessa parceria, que é o quê? Para a gente estar nesse meio de inovação, né? Estar aprendendo e colocando em prática no nosso dia a dia. O CREA, como é um conselho
de engenharia, de tecnologia, não pode ficar, ele tem que acompanhar toda essa evolução, né? E nesse sentido, aproveitando, né, a gente está, né, nesse sentido de inovação. O CREA em Curitiba adquiriu o ano passado um prédio que pertencia a Itaipu, lá no centro de Curitiba, e nós estamos num grande processo de retrofit, que é recuperar todo esse prédio, fazer uma reforma. A gente chama de retrofit, que é mais que uma reforma, é quase reconstruir o prédio. Não vamos reconstruir, mas ele vai, né, continua até o mesmo nome, que é um nome simbólico para a engenharia paranaense lá, que é o Parigô de Souza, é um nome simbólico aqui para o nosso estado também. E a gente vai ter lá dentro desse nosso espaço um hub de inovação da engenharia. Muito bom. Né? Então a gente é muito esse CREA hoje, portas abertas, e profissionais venham para dentro do CREA. O CREA pertence a todos nós, o CREA não é do Geraldo, do Helder, é de todos os profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências do estado do Paraná. Então nós vamos ter um ambiente de inovação lá para o CREA, tanto para os profissionais estar lá dentro, quanto para o CREA estar acompanhando as inovações. Né? Então o CREA precisa estar à frente, e esse prédio, eu digo que hoje é um orgulho nosso. A gente está finalizando agora todos os projetos. A gente começa essa reforma aí entre final desse ano, começo do ano que vem, e é uma coisa que a gente tem sonhado de ser aquele prédio orgulho da engenharia paranaense. A gente vai ter assim tudo de mais moderno, de melhor. A gente quer mostrar que a engenharia paranaense é capaz de ser exemplo, né? E ninguém melhor do que o CREA Paraná mostrar isso, né? Então a gente vai ter lá a certificação de todas as formas, vai ser uma coisa bem legal. Mas localmente aqui em Cascavel a gente está, né, com uma nova sede, né, que passou alguns anos aqui a gente prospectando o local, como é que ia ser, enfim, projeto, e agora finalizamos a construção. Agora já está em pequenos detalhes de acabamento. O Geraldo está encabeçando todo esse processo aqui, está lá diariamente cuidando para que isso fique muito bom, porque vai ser uma sede exemplar, né? E o Geraldo tem trazido aqui todas as informações, tem percorrido aí. A gente está bastante feliz porque em novembro já está marcada a inauguração dessa sede. A gente está programando, ela já está ficando pronta. Provavelmente o Geraldo e sua equipe já estarão trabalhando lá agora em outubro, mas a inauguração oficial vai ser em novembro. O Geraldo pode até falar um pouco mais aí do que a gente tem de legal nesse prédio, né? Ué, tudo legal, né? Até pra gente aqui que é da casa, né, e tá acompanhando toda a obra e vai usar essa estrutura, né, é muito gratificante e emocionante até, presidente, a gente conseguir isso, né? Então, assim, é uma estrutura que ela vai ser com uma boa parte de sustentabilidade, uma obra bem sustentável, né? Nós temos ali uma parede verde, né, com plantas naturais, né, que assim, a parede que ela tem o maior impacto de insolação, né, que pode trazer um aquecimento. Então, a parede com plantas verdes ali, então praticamente quase 2.000 plantas ali que vão estar cobrindo na parede. Então, a nossa sede está localizada ali na rua Presidente Bernardi, esquina com a Rio Grande do Sul, né? Então, quem passar por ali já vê que a obra está praticamente pronta, né? Nós estamos com um sistema de geração de energia solar, né? Então, que vai ser sustentável, aí vai ter para nosso uso ali, ela vai suportar, né? Nós temos uma questão de reuso de água de chuva, né? Aí para usar em termos de vasos e irrigar essas plantas que estão lá. Então vai ser utilizado água de chuva, não vai ser usado água potável aí, né? Então todo um planejamento, né? Então a obra é toda acessível, né? Aí a gente pegar desde a calçada, né? Uma calçada que foi executada de acordo com a norma, né? Então certamente ela será um ponto de referência, né? Para quem quiser assim, ó, como é que eu vou fazer uma calçada de acordo com a norma? Vai lá no CREA, na Estúdio CREA, que você vai olhar assim, aquela é um modelo, tem que ser feito assim, aquilo é o exemplo a ser seguido, né? Então, em tudo isso a gente tem que ser exemplo, né, presidente, né? Então, a questão de rampa, né, onde é que tem toda acessível, né? Então, vai ser um local bem bacana até para as pessoas poderem ir lá e conhecer como é que eu vou fazer uma construção. É possível fazer uma edificação com acessibilidade, atender todas as normas? Sim, é possível, né? Então, o CREA será um exemplo nesse sentido, né? Então, vai ser uma estrutura até com atendimento para os funcionários, a área de descanso, de alimentação ali, né? A questão de um auditório também, todo acessível, né? Palco acessível, né? Então, o espaço do auditório acessível. Estamos lá agora finalizando, aí hoje eu acho que acaba o serviço aí, instalação de sonorização, né? Então, com
várias etapas, estamos muito felizes, né, que o CREA, a nível de Paraná, presidente, podendo proporcionar isso para a nossa região, né? E eu acho que vai ser assim, não puxando a brasinha para o nosso assado aqui, né, Zé Roberto? Mas eu acho que ela sendo inaugurada será se não a melhor, mas uma das melhores estruturas que a gente tem no estado aí das nossas instalações, né? Então, uma obra bem pensada para atender bem o funcionário que está ali, mas muito principalmente para atender os profissionais e toda a sociedade, né? Nós estamos conversando aqui no podcast do Jornal Paraná com o Helder Nocco, ele que é presidente do CREA Paraná, nos visita em Cascavel nesta quinta-feira, o Geraldo Cânci, que muita gente já conhece aqui, principalmente as pessoas ligadas ao setor, e o Vandré do Biela, que é jornalista aqui do Jornal Paraná. Nós temos outros assuntos bem interessantes também para tratar, mas eu gostaria até, talvez as pessoas tenham essa curiosidade, são quantas engenharias? Olha, o número hoje cresce a cada dia, né? A cada mês, a cada 2 meses, a gente recebe uma comunicação do nosso Conselho Federal que foi criada mais uma formação em engenharia. Então, assim, são quase hoje 1.000 títulos profissionais que a gente tem no Brasil de engenharia, das agronomias, das geociências, das mais diversas áreas. Cada vez especifica mais, né, qual é o serviço que aquele profissional faz. Então, vai tendo nome, sobrenome, mais um nomezinho, enfim, para detalhar essa atividade. Temos crescido grandemente, né, a engenharia no estado. A gente tem valorizado os profissionais para que a engenharia seja atrativa, né? Ontem a gente estava dando uma palestra aqui na comemoração dos 25 anos do curso de Engenharia Civil aqui da FAG. Então, para mostrar o potencial, a minha palestra era sobre saneamento básico como um potencial grande de infraestrutura aqui em todo o país. E trazendo um recado para os estudantes de otimismo, de que a engenharia tem um grande potencial de um mercado muito bom, de grandes oportunidades. A gente vai crescer muito em infraestrutura no estado e no país nos próximos anos. E essa é uma pergunta que eu ia fazer sobre esse mercado. Tem mais pessoas aderindo, se envolvendo? Porque quando a gente fala em engenharia, a gente fala em inteligência também, né? Tudo tem relação com a engenharia. Isso. E quando há um investimento em engenharia, o país cresce, né? Tratando-se do Brasil, né? Alguns até dizem o seguinte, que nós não damos muita atenção para a engenharia como deveríamos, nós brasileiros, né? Então a engenharia cresce a passos largos e avança, ou nós estamos perdendo muitas cabeças pensantes, grandes engenheiros, né, nas mais diversas áreas, indo para fora, porque parece que há essa preocupação também. Não, sempre existe a preocupação. E aí está a grande questão de tentarmos valorizar a engenharia, né, mostrar que a engenharia tem potencial para que eles fiquem, né, sejam bem remunerados. Né, eu acho que essa é a principal questão. Né? Quando as pessoas são bem remuneradas, elas ficam. Por que a turma vai para fora, ou vai fazer um mestrado e fica lá, ou arranja uma oportunidade de emprego e acaba ficando lá? Uma questão salarial, lógico, tem outras questões, às vezes, de segurança pública, enfim, mas pensando na engenharia, é remuneração. Então, por isso a gente tem, né, tratado muito desse assunto de valorizar a engenharia, mostrar potencial e ajudar a promover esse desenvolvimento. Né? Se a gente tem um desenvolvimento no estado e no país, vai ter engenharia envolvida. Né? Então, em tudo que a gente vê, tem engenharia. Em todas as atividades nas cidades, no campo, né, na infraestrutura, tem engenharia acontecendo. Então, quando mais a gente conseguir valorizar, mais a gente vai atrair estudantes, e um país com muitos engenheiros é um país que se desenvolve. Né? A gente já viu, né, exemplos muito bons, né, de países que investiram em engenharia, né? E a Coreia do Sul é um grande exemplo para isso, investiu muito na engenharia e hoje é uma potência tecnológica, uma potência mundial mesmo, que não era na década de 80, né? Então foi um desenvolvimento rápido aí que aconteceu. Então mostra o potencial que a engenharia tem de mudar a realidade. Obrigado, presidente, pela presença. A gente poderia até ter explorado mais alguns temas, sustentabilidade, uma série de outros assuntos, mas quem sabe numa próxima, né? Vamos Gostaria marcar. de colocar mais alguma coisa para fechar esse nosso bate-papo? Um agradecimento mesmo, Zé Roberto, Vandré, parabéns pelo trabalho de vocês aqui também, né? Obrigado por abrir esse espaço para a engenharia paranaense.
Agradecer ao Geraldo, nosso gerente regional aqui, que vocês viram que ele domina o assunto, ele conhece todo mundo já conhece ele, porque é fruto do trabalho que ele tem feito aqui na nossa região, é a cara aqui do CREA, aqui na nossa região. E eu acho que o principal destaque é hoje o CREA é muito mais que fiscalização, né, valorização da engenharia, a gente tem olhado muito para fora e pedindo à sociedade, venha, participe, né, porque a gente está querendo essa participação de todo mundo para fazer um CREA mais presente na sociedade, um CREA que entregue serviços também, ao invés de ser só aquele órgão que já foi lá atrás, um órgão cartorial, que a turma falava que era só arrecadação, enfim. Hoje é muito mais do que só a fiscalização, né, a engenharia presente na sociedade, né, como o Geraldo colocou, trazendo qualidade de vida para todos, defendendo a sociedade para termos todos uma boa qualidade de vida no nosso país. Esse foi mais um bate-papo aqui no podcast do Jornal Paraná, que cresce a cada dia mais chegando mais distante, não é? Nós tivemos a satisfação de receber aqui o Helder Noco, ele é presidente do CREA Paraná, o gerente regional do CREA, o Geraldo Canci, e também o jornalista Vandré Dubiela, aqui do Jornal Paraná. Você que nos acompanha, muito obrigado. Lembrando que você pode acompanhar outras entrevistas no canal do YouTube do Jornal Paraná, por meio do Jornal Paraná, o jornal impresso, o jornal online, o paraná.com.br, outras plataformas, as redes sociais, Facebook, o Instagram. Né? Você não está inscrito ainda no canal do YouTube? Inscreva-se, ative o sininho, acompanhe os nossos conteúdos, você vai receber lá as notificações. E nos siga também no Instagram, tem muitas informações no nosso Instagram, o Instagram do Jornal Paraná. Até o nosso próximo encontro.